respeito. Então, primeiro, eu gostaria muito de agradecer, tá, a sua disponibilidade. Eu sei aí que você tem essa vida corrida de médica e principalmente agora de mãe, né? Mãe de três. 23. E o vou estar bem pequenininha, então eu acredito que seja bem tenso. E avisando para todo mundo que a nossa live hoje é falando a respeito de um tema, né, delicado, que é o aborto, mas que o intuito da live é simplesmente ser informativa, do aspecto de vista médico e da justiça, né, jurídico. Então, primeiro, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Então, agora eu vou apresentar a minha convidada. É a doutora Suelen, ginecologista e obstetra. E tem essa carinha novinha aí, vou confessar, viu? Foi minha professora de faculdade. Então, é super especial tê-la aqui comigo hoje, para estar abordando, viu? Ô, Flávia, eu Obrigada agradeço o mesmo. convite. Tem te acompanhado aí, né, no Instagram, tá super bom, né? Você tá orientando, você tá esclarecendo muitas dúvidas, tem acompanhado suas lives, estou gostando muito. E obrigada por Obrigada. participar. Muito obrigada. Então, nós separamos, fizemos o cronograma. Pessoal, essa primeira parte vai ser com a doutora Suelen e a segunda parte será com o doutor Pietro. Neste primeiro momento, a gente vai falar com relação às informações médicas e eu separei algumas perguntas para a doutora Suelen. Então, para a gente iniciar, contextualizar, o aborto ele é a interrupção da gravidez, da forma que se retira, né, o feto ou o embrião antes de ele ser capaz de viver fora da barriga da gestante, né? Ele pode ser espontâneo ou induzido. A nossa live falará a respeito do aborto induzido. E no mundo são realizados aproximadamente 56 milhões de abortos ao ano, sendo que destes, 45% são feitos de forma insegura. Antes, doutora Shelley, eu fiz uma enquete, eu só vou falar o resultado, tá? Tá. Fiz 3 perguntas. Com relação a essas 3 perguntas, a primeira foi: você sabe quando o aborto é permitido no Brasil? 83% responderam que sabem. A segunda pergunta: você sabe como o aborto é realizado? 45% responderam que não. E a terceira pergunta: você é a favor do aborto? 73% responderam que sim. Até me surpreendeu essa resposta. Então vamos lá. Vamos para a primeira pergunta? Doutora Shelley, o que é o aborto induzido? O aborto induzido é a interrupção voluntária da gravidez, né? Que a pessoa deseja e quer interromper a gravidez. Esse é o aborto induzido. Certo. E no Brasil, ele pode ser realizado até quantos meses de gestação? Aí depende de cada caso, né? No caso de violência sexual, né, o aborto ele é permitido até 20 semanas, né? Ou quando o feto tem menos de 500 gramas. De 20 até 22 semanas, ou quando ele tem menos de 500 gramas. No caso da anencefalia, também que é permitido, pode ser no decorrer de toda a gestação. E às vezes, no caso em que há risco materno, também pode ser no decorrer de toda a gestação. Ótimo. Quais são, aliás, desculpa, como o aborto induzido ele é feito? Aí depende também no caso de violência sexual, a mulher tem que procurar o hospital, ela é encaminhada, né? Ela é acolhida por uma equipe multidisciplinar, ela vai ter que passar por uns termos de consentimento, né? E aí toda a equipe vai acolhê-la, vai orientá-la e vai depois fazer, né, o procedimento. Ótimo. E esse procedimento, ele pode ser só medicamentoso, pode ser cirúrgico, os dois? Pode, às vezes, geralmente, só medicamentoso, ele é bem seguro, né? E aí vai acompanhando para ver se, depois com ultrassom e tudo, para ver se houve a expulsão completa, né, do feto em si. Certo, ou seja, É mais já seguro demora. via hospitalar, né? Lógico, sim. Isso. Já demonstra que precisa de um amparo, né, bem específico para tal, né?
E até lembrar também que o doutor Pietro vai falar, né? Mas geralmente, assim, ela fala que teve a violência, às vezes ela não precisa de fazer o boletim de ocorrência na hora, ela tem até 6 meses depois para fazer, sabe? E muitas vezes as mulheres não sabem, né? As mulheres vítimas de violência não sabem que elas têm o direito a isso, né? Com certeza, acho que hoje teremos umas respostas aí bem esclarecedoras a respeito, né? Doutora Joelle, quais os riscos inerentes ao procedimento? Ô, Flávia, aí depende, né, de como, assim, de aonde que ele é feito. Né, o aborto, quando ele é legal, né, aí via hospitalar, ele não tem risco quase que nenhum. Mas o aborto que é ilegal, ele tem risco diversos, né? Desde perfuração uterina, desde sepse, né, por causa de infecção, né, perda de útero, infertilidade. Quando ele é realizado de forma ilegal, ele tem muitas consequências. Certo. E outra pergunta é a respeito de qual o risco da gestação na criança. Vamos contextualizar um pouquinho, né? A gente vai falar a respeito dessa questão. Não é sem querer dar opinião nenhuma, obviamente, mas só para a gente falar aqui, né? Por que ela está perguntando isso? É porque a gente teve um caso recente, então é só para tentar sobre isso, né? Contextualizar toda a situação, exatamente. A criança que é gestante, ela tem riscos de vida? Tem riscos de vida, né? As crianças, né, Flávio, que na verdade são crianças, né? Entre 10 e 14 anos, tem risco. Primeiro que elas não têm uma bacia que propicia a gestação, né? Tem risco no parto, elas geralmente não se alimentam bem, tem risco de anemia. O principal risco também é de pré-eclâmpsia e HELP síndrome, né? Nessa idade que ela de 10 até os 14 anos. Risco de parto prematuro, risco de infecção, risco de hemorragia, são diversos os riscos. O corpo completamente mal formado ainda, né? Mal preparado para isso. E se, então, a criança, ela fica, a gente já percebe que ela tem um risco mesmo de vida, né? No decorrer dessa gestação. E se, então, o aborto for cometido na criança, o risco é maior? Então, no ambiente hospitalar, né, tem mais risco, às vezes, de hemorragia e tudo, né, mas no ambiente hospitalar os riscos são poucos. O risco é um ambiente que está estéril, um ambiente que está, né, a paciente está monitorizada, faz a medicação de forma adequada, né, a gente tem só a medicação, às vezes faz a dilatação e curetagem, né, então, assim, no ambiente hospitalar os riscos são bem menores, né. Ou seja, se for para fazer, que seja feito, né, em um ambiente seguro. De violência, né, elas recorrerem, procurarem, né, se for o desejo delas de interrupção da gestação, né, que elas vão ser orientadas, que elas podem interromper, que elas podem manter a gravidez também, e às vezes depois vai para adoção. Se for esse, né, o desejo dela, ela tem essa opção. Uhum. Eu não sei como é que é na sua... na prática diária, na residência, na história mesmo da própria ginecologia, assim. Mas vocês devem trabalhar muito com pessoas que cometeram de uma forma inadequada, né? E chega para receber com as complicações. Travou um pouquinho. A gente chega a receber, tem pessoas que até introduzem, né, coisas na região do útero, na região genital, e aí risco de infecção. A própria paciente. A própria paciente, né? O uso de medicação irregular, errada, comprado no mercado, né, que a gente nem sabe onde que é, chega lá com hemorragia, com até perda, né, tem que perder o útero, realizar a cirurgia de esterectomia, que é a perda do útero, por causa de medicação inadequada, né? Eu imagino. Bem triste, né, a situação. Tá certo. Acho que o nosso tempo aqui foi super rápido, né? Eu falei com ela, a gente tem que tentar dividir o tempo. E a mulher decidida é assim, né? Bem resolvida. Ela falou assim, não, consigo.
Ok, Su. Eu agradeço muito a sua participação, tá bom? Vamos ver se alguém tem alguma, não sei se teria alguma pergunta a respeito da parte médica. Né? Até o momento ninguém enviou perguntas, não. Acho que o pessoal já talvez tenham mais dúvidas com relação à parte jurídica mesmo, né? É. Tá. Tá certo, então eu vou agradecer muito, tá bom, a você pela sua colaboração. Um abraço, espero que você e sua família fiquem bem, tá Eu bom? também. Muito obrigada, Flávia. Estou te acompanhando sempre aí, tá um sucesso. Viu? Oxe, muito obrigada mesmo. Para mim é uma honra escutar esse tipo de comentário de uma pessoa que foi minha professora, Prazer né, te que me rever. ensinou muito. Prazer, um beijo, Beijo. tchau. Tchau. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai esperar a segunda parte, que é com o Dr. Pietro, promotor de justiça. Tá? Vamos esperar que ele solicite para entrar. Até agora eu vi que ele entrou, mas ele ainda não fez a solicitação. Então a gente fica aguardando para esse segundo momento. Deixa eu ver as pessoas que tem aqui. Tem bastante pessoas queridas. Hoje estou contando com a presença da minha mãe, que durante esse período de pandemia está mais na fazenda do que aqui. Então, para mim é uma alegria. Tá bom? Vamos ver isso, doutor Pietro. Vai. Aí, ó, já apareceu. Ótimo. Vamos começar. Acho que já está começando. Isso, agora vai dar certo, pessoal. Ah, ok. Vamos, segura aí, Ju, essa pergunta que o doutor Pietro irá responder. Boa noite. Muito boa Boa noite. noite. Não sei se Tá me todos me ouvem escutando? bem. Agora, sim, estou escutando. Eu tive que sair da live e entrar novamente para poder fazer a solicitação. Na verdade, eu, em termos de tecnologia e tudo mais, eu sou uma nulidade. Na verdade, quase em tudo, mas algumas coisas a gente vai se virando, né? E veja, doutora Flávia, que coincidência, né? A senhora fazendo live com a sua professora, como eu faço com o seu marido, meu grande aluno, aliás, meu melhor aluno, uma pessoa espetacular, que é o Dr. Rafael Kurkovski. Então, é uma Ah, honra muito grande sim. estar aqui. Olha, E eu então quero, vamos lá. de início, já agradecer o convite Tá, por estar participando aqui da live. doutor Pietro, a conexão não tá tão boa. Ok, vamos lá. Tá me escutando, né? É a internet aqui no Brasil, né? Na verdade, nós vamos ter que fazer Tá uma live com algum travando um promotor do pouquinho. consumidor. É isso que eu estou aqui exatamente no gabinete onde fica o roteador. Ótimo. Então, quer dizer, Então vamos. mais próximo do que a fonte da internet não tem como eu ficar. Mas com o Rafael também acontece isso, viu? Não é só contigo. Então, pelo jeito, na verdade, em todas as Ok. lives, Então né? vamos lá. A- Tá me ouvindo? A conexão está um pouco ruim mesmo. Então vamos lá. Doutor Pietro, eu gostaria de agradecer muito você ter aceito o convite, porque a gente não se conhece, né? A gente só tem uma pessoa que nos liga, né? Uma pessoa em comum. Então, para mim, Mas uma é pessoa uma grande extremamente honra importante, tê-lo né? aqui. Desde Uma pessoa muito que importante, né? é uma pessoa muito importante, com certeza. E desde que vocês, né, voltaram a ter esse laço, que a se reencontrar aqui devido a essas lives. Então eu tenho te acompanhado também e minha admiração por você surgiu, viu? Foi assim, na primeira live eu já, Obrigado. nossa, junto com as coisas que o Rafael sempre fala de você. Então, para mim, de fato, é uma felicidade tê-lo aqui. Então, eu vou te apresentar, Muito tá bom? obrigado. Esse sobrenome seu tá pior do que o meu, né? Para pronunciar. Então, Pietro Shidishimo. Ele é promotor de justiça no Rio Grande do Sul, professor de direito penal e processo penal e autor de várias obras jurídicas. E foi professor do meu marido, né? Isso é o Então mais vamos lá. importante Eu do meu separei currículo. algumas perguntas. Claro. Eu separei algumas perguntas, doutor Pedro, e eu já vou começar a fazer para você então, tá certo? Tá me escutando, né? Perfeitamente. Ok.
Doutor, a sua imagem ela tá bem, bem ruim. É mesmo? Tá. Isso que Tá bem eu limpei difícil o assim, de estar te celular, eu visualizando. limpei o celular, eu vou limpar de novo aqui Eu Se não, bem que eu tô tão não, repuxudinho que não é bom me ver não, muito, mas assim, é bom só ver uma sombra. Melhorou agora? Ou tá muito ruim parece que ainda? sim. Vamos lá então. Então, doutor Pedro, eu acho que é problema de conexão mesmo. É. Mas enfim, isso acontece. Nessas lives tem isso. Então vamos. Isso nos Isso. obriga a O sermos importante é que melhores você ainda, já que esteja. escolhemos a internet. Então vamos lá. Doutor Pedro, a primeira pergunta é: o aborto é crime? Desculpa, cortou agora exatamente quando tu falaste, cortou. A pergunta é se o aborto é crime. Tá. O aborto é Isso? crime? Isso. Sim. O aborto é um crime doloso contra a vida, previsto a partir do artigo 124 do Código Penal, e como muito bem sabe a nossa pessoa que nos une, o doutor Rafael, que ele ama o Tribunal do Júri, Tá. isso é muito importante falar, Doutor, é um crime julgado pelo Tribunal do Júri, porque é um doutor crime Pedro, doloso contra a vida. Sim. Tá, só um momento. É porque a sua conexão de fato está bem ruim, a voz está vindo cortada. Você está utilizando Wi-Fi ou o 3G? Eu estou Às utilizando vezes o Wi-Fi. trocar ajuda. Tenta trocar Deixa eu para ver se dá fazer. certo, pode ser? Isso, a gente aguarda, não tem problema nenhum. Ficar tranquilo que nós temos bastante tempo. E aí, pessoal, vamos ficar firme, porque problema de conexão sempre existe. Seu Instagram acho que não está, né, conseguindo mais com tantas lives acontecendo. Melhorou. Eu desliguei o ar-condicionado Isso, também, agora talvez tá isso te vendo estivesse dando bem. barulho. Então, tá ótimo. Já Prossigo na começou a ficar resposta. ruim de novo. Puxa vida. Tá. É, bom, o meu assessor está querendo me ajudar aqui. Deixa eu ver um pouquinho o que pode ser. Só um momento. Mas o problema de conexão do vídeo não é meu. Será que melhora? Tá, eu vou tentar também ativar. Não, mas é assim, agora não. A sua imagem realmente não está. Está com bastante problema aqui. Deixa eu. Espera, gente, como que eu mexo no seu aqui? Dados? Isso. Então, pessoal, vamos escrevendo no chat aí para ver se tem algum tipo de problema. Se o problema é meu ou se o problema é dele. Vamos dar. Porque tem gente que está falando que está tudo bem. Vocês estão conseguindo visualizar nós dois? Eles estão comentando que a sua imagem está ruim, mas que está dando para escutar. Então vamos lá, vamos voltar, doutor. Porque às vezes, no início, eu não estava conseguindo te escutar muito bem. Então, tá me escutando? Perfeitamente. Então, pronto, vamos voltar. Como é que está a imagem? Agora tá bem melhor, isso. A pergunta, então, inicial, que eu não consegui muito escutar a sua resposta, eu vou repetir, tá bom? O aborto, ele é crime? Sim, o aborto é crime no Brasil, inclusive é um crime doloso contra a vida e, portanto, julgado pelo Tribunal do Júri. Claro que eu já tenho 20 anos de Ministério Público, fazendo plenários de Tribunal do Júri, e confesso que foram raríssimos os casos que eu fiz de aborto em plenário. São raríssimos os casos por motivos óbvios, né?
como a doutora Suelen havia comentado, muito bem comentado agora na primeira parte da live. Certo. Mas aqui no Brasil, em quais situações o aborto ele pode ser realizado? Ok. Em primeiro lugar, aqui no Brasil existe uma gama de artigos, a partir, como eu disse, do artigo 124 do Código Penal, que prevê desde então a punição do aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento, ok? Do artigo 124, que tem uma pena bastante pequena. E nós temos depois, então, passando pelos artigos 125, 126, 127, todas as normas que, de alguma forma, incriminam o sujeito ativo, seja a gestante, seja o terceiro que acabe praticando o aborto com ou sem o consentimento dela. E, por fim, a última norma, a última regra que trata sobre o delito de aborto é a do artigo 128, que, então, prevê duas hipóteses em que o aborto ele não configura crime, né? É o aborto no caso de, enfim, necessário, né, quando é para salvar a vida da gestante. É importante deixar bem claro que, em havendo qualquer outro meio de salvá-la, haverá crime. Quer dizer, o aborto tem que ser o único meio para salvar a sua vida. Então, é quase assim para explicar para quem não é do meio jurídico, é praticamente como se a gente estivesse falando de um estado de necessidade, de uma legítima defesa, que não é, mas eu digo pela questão do perigo. Nós temos que ter um perigo, né? Aí fica bem com a parte médica, mas um perigo atual, iminente, e vai efetivamente, né, ser diagnosticado e efetivamente dado, enfim, esse laudo, né, e vocês médicos sabem muito mais do que nós, com certeza, e que caracterize, né, a necessidade desse aborto, porque, nesse sentido, embora seja, né, de certa forma, um pouco criticado esse dispositivo também, mas, claro que aqui é uma opção de bens jurídicos, quer dizer, a opção pelo princípio da proporcionalidade se dá a favor da gestante e não do feto. Aliás, é importante dizer que no Brasil se tutela, se protege tanto a vida extrauterina como a vida intrauterina. Mas, como dizia um grande doutrinador italiano, na verdade, o que acontece? Por que as penas do aborto elas são muito menores do que as penas do homicídio? Porque, por mais que se tutele a vida intrauterina, ainda se tem uma expectativa de que essa vida vá, digamos assim, entre aspas, dar certo. Então, a legislação não compara, ela não consegue, digamos assim, igualar, né, da mesma forma o peso da vida intrauterina, endouterina ou extrauterina. Porque a vida extrauterina ela já teve viabilidade, ela já aconteceu. Então, isso explica também o fato de que as penas no crime de aborto elas são infinitamente menores do que as penas para os outros crimes, principalmente o homicídio, né? E também, né, é um crime doloso contra a vida. Nossa, interessante falar. E tem, além do risco de vida, né, para a gestante, tem também o estupro, né? É um outro caso. Eu ia continuar. Sim, aí nós temos o aborto sentimental, né, que é conhecido como aborto sentimental. Na verdade, ele se dá pelo fato de que a mulher, vítima da violência sexual, enfim, vítima de um crime contra a dignidade sexual, ela não seria obrigada, não é obrigada a suportar, então, a carregar durante todo o tempo da gestação e mais por toda a sua vida numa questão nitidamente pensada no sofrimento da mãe para não carregar a marca da violência. E, como eu falava, na verdade, nesse caso, o artigo 128, inciso 2, que trata dessa forma legal de prática do aborto, é criticado porque eles dizem que a criança ela não tem o feto, na verdade, a futura criança, enfim, ela não tem culpa da mãe ter sido vítima de um crime de estupro. O que, claro que eu não vou entrar no mérito em relação a isso, né, porque tem no aborto, muitas vezes, mais questões ligadas à moral, à religião, do que propriamente jurídicas ou até médicas, por assim dizer. Então, é um tema bastante delicado que a gente precisa saber falar de maneira muito delicada, não apenas para quem está envolvido com um processo desses, mas também para quem, né, nos acompanha aí na live. E talvez podemos afirmar que o caso esse que aconteceu no Espírito Santo com essa menina foi um caso dos
milhares de casos que acontecem no Brasil todos os anos, mas que pelo contexto todo que teve, né, midiático, muito pejorativo, há crime também previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente ao se divulgar o nome dessa menina e tudo mais o que houve. Então, é o fator psicológico. É o fator psicológico que importa muito. Então, eu não vou entrar no mérito, né, da questão dos... enfim, né, da questão da proporcionalidade, o que vale mais, porque não tem como mensurar a vida, né, com... Agora, né, o objetivo do legislador, se eu posso falar, de maneira realmente bem objetiva, foi fazer com que a mãe efetivamente não carregasse para o resto da vida o fruto da violência. Então, o legislador entendeu por bem que deve prevalecer, digamos assim, vamos falar assim de maneira mais amena, né, a paz psíquica da mãe. Por isso que é tão criticado o aborto permitido do artigo 128, inciso 2, que foi o que aconteceu agora no Espírito Santo com essa menina. Eu acho que cada caso é um caso também, né? Vocês devem avaliar muito toda essa consistência, porque além do estupro, eu nem ia entrar muito nessa história, mas já que você deu essa... entrou um pouquinho, além do estupro, era uma criança, né? Então, é bem complexo. Tá, voltando às questões do aborto em si, outro caso, porque os anencéfalos e fetos sem viabilidade fora do útero, esses casos, eles também podem ser submetidos ao aborto? Sim. O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2012, final do ano de 2012, por maioria de votos, entendeu que os fetos com anencefalia, enfim, que não teriam qualquer viabilidade, então, de nascimento, enfim, eles estariam cobertos, então, pela excludente de crime e, no caso, não haveria aborto em relação aos anencéfalos. Seria, na verdade, uma espécie de aborto eugênico, enfim, um aborto, né? Mas eu sempre me lembro de alguns países europeus que tratam dessa forma questões que não têm muita relação com isso, que são aqueles que geram uma criança, enfim, que estão, né, na gestação de uma criança com síndrome de Down. Então, por exemplo, países como a Escandinávia, eles buscam uma perfeição, digamos assim, daquela raça, e eles têm praticamente o índice superior a 96% de abortos em relação a fetos que são diagnosticados com síndrome de Down. E é importante dizer que aqui no Brasil... Nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia. Não. Os próprios europeus comparam isso com as ideias de Hitler. Sim, é isso. Uma seleção, né? Uma seleção. Então, Nossa, há uma briga bastante... Há uma batalha jurídica muito grande, né, lá. E mais ainda, né, nos deixa bastante complexos, até, eu diria, perplexos, porque foi um país que efetivamente sempre prestou solidariedade ao povo judeu, enfim, ajudou o povo judeu durante o nazismo, e daqui a pouco tem essa questão, né, de fazer com que haja, então, seres humanos perfeitos. Isso não existe nesse ponto de vista que eles pretendem. Bastante triste isso. Então, na verdade, as mães, elas têm o direito, sim, de terem o seu bebê com síndrome de Down. E aqui no Brasil é importante dizer isso, né, que, a não ser a questão da anencefalia, não há qualquer tipo de permitivo legal, ou seja, de exclusão de crime para bebês, no caso, fazer aborto em relação a fetos, enfim, que sejam portadores da síndrome de Down. Ainda bem, né, que aqui a gente não permite, porque... Enfim, você tocou num ponto que a Suélia, inclusive, também falou, com relação ao aborto, ele é permitido até, tem as semanas, né, as 22 semanas. Mas ela chegou a falar o seguinte, que no caso de estupro, né, não, estupro não, desculpa, de anencefalia, não tem problema, não se aplica. No caso, então, do estupro, nos outros, realmente tem que seguir as semanas. Exatamente, como ela disse, com esse protocolo, 20 a 22 semanas, ou 500 gramas, inferior o peso, né? Há requisitos, mas é importante um dado agora, por isso que essa live é uma live muito delicada e muito especial, porque tem a questão jurídica e tem a questão médica. Na verdade, nós sabemos que o inimigo mora em casa, essa frase é antiga. O que quer dizer isso?
em quase 100% dos casos de abusos sexuais perpetrados contra vulneráveis, né, e vulneráveis segundo o Código Penal, são aqueles com até 18 anos, enfim, incompletos, né, que caracteriza o estupro de vulnerável, mas, claro, a questão dos 14 anos, enfim, que é a presunção absoluta, né, tem uma súmula até do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a não compreensão, né, ela é dada de maneira absoluta. Mas é interessante falarmos disso porque, geralmente, esses abusos sexuais, eles vêm da onde? Eles vêm de pessoas muito próximas dessas meninas e meninos também. Claro, não engravidam, não tem, mas a questão é bem essa. Tanto que no ano de 2012, a Lei 12.650, intitulada Lei Joana Maranhão, nós sabemos a história dessa nadadora brasileira que foi abusada durante vários anos pelo seu técnico. Então, lá na prescrição penal, porque houve uma impunidade, porque ele a ameaçava. E como ela era vulnerável, na época em que começaram os abusos sexuais, imaginem, né? Ela não tinha qualquer tipo de condição e qualquer tipo de força, né? Porque tinha muito medo de denunciá-lo, o crime acabou prescrevendo. Nós sabemos que esses abusos geralmente acontecem em série. Até muitas vezes é difícil se precisar quantas vezes o abuso aconteceu. Então, essa questão das 20 ou 22 semanas, ela é muito relativa. Por quê? E só para complementar essa questão da prescrição, então, foi criado um inciso, o inciso 5, no artigo 111, que diz a prescrição começa a correr, ou seja, o tempo, né, que o Estado tem para punir o réu, para aplicar a sua sanção penal. Então, lá diz que nos casos de crimes contra a dignidade sexual praticados contra vulneráveis, e por isso que eu falei aqui, são vulneráveis de até 18 anos de idade, somente começa a correr a prescrição a partir do momento em que a vítima completar 18 anos, salvo se o processo tiver se iniciado à época do abuso. Então, ou uma tia descobre, às vezes a mãe é também, digamos assim, ela... Conivente. Né, que tem a posição, exatamente, ela tem a posição de garante. Então, eu já cansei de ouvir em audiências judiciais, infelizmente, mães dizerem que a filha de 10 anos, uma criança, estava se insinuando para, geralmente, padrastos. Né? Geralmente tem pai, mas assim a estatística nos mostra que na quase totalidade desses casos se tratam de padrastos. E ouvi isso de uma mãe, então, em alguns casos, isso não é nada, não é motivo de comemoração nenhuma, né? Não é aquela coisa sangue nos olhos, vamos denunciar. É triste porque o primeiro amor que a gente deve receber na vida é o dos pais, é o olhar do pai e da mãe. E quando uma mãe, ela prefere não trabalhar, ela prefere viver às custas desse homem que ela sabe que abusa da sua filha, do seu filho, e ainda por cima ela diz que a menina é que estava se insinuando para ele. Quer dizer, e fora, né, quando eu trabalhava no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aqui quando eu era assessor, e eles eram condenados, então vinha as cartas, né, das meninas para inocentar o homem porque queriam que ele fosse solto. Claro que a mãe pressionava porque não tinha mais condições, né, para sobreviver. Então, é isso que eu digo, é muito relativa essa questão das 20 ou 22 semanas. Isso é muito relativo porque a gente não sabe quando é, porque não é uma questão robótica, ninguém tem um time certo. Quer dizer, daqui a pouco ela teve condições de dizer no momento mais adiante. Daqui a pouco, né, começa a se perceber algum tipo de sintoma, vai mal na escola, né, daqui a pouco a avó dá banho, percebe aquela área toda ali cheia de marcas de vermelhidão, como vocês muito bem sabem. Aí daqui a pouco vai a professora, chama o conselho tutelar, muitas vezes não é em casa, porque a agressão vem de casa. Então, é muito relativo a gente tabelar isso. Cada caso, a senhora falou muito bem, cada caso é um caso. Não dá para tabelar. E principalmente por isso. Aliás, tanto é por isso que veio essa lei em 2012, né, de maio de 2012, justamente para tentar colocar uma pá de cal, para colocar um fim a essa impunidade que graça em relação a esses abusadores, que também, como nós sabemos, eles justamente procuram se aproximar e até nas suas profissões estarem próximos das vítimas, né, desses vulneráveis, porque isso facilita muito o contato. Digamos assim, são pessoas acima de qualquer suspeita, mas eles, digamos assim, começam a dar sinais. Então, as pessoas muitas vezes se aproximam e escolhem profissões que as deixem próximas de vulneráveis. Nossa. Isso é da psicanálise, né? Um estudo psicanalítico feito, e isso é bastante real, infelizmente. Então, a gente começa a se questionar qual é o tipo de proteção, qual é o tipo de condição que uma menina dessas,
absolutamente vulnerável, e não é assim uma ameaçazinha, é algo grave, é o uso de arma de fogo, é o uso de faca, e a pessoa, a vítima, ela não tem condições quaisquer de ação. Então, quer dizer, para a gente chegar até uma denúncia, para a gente tornar isso público, entre aspas, né? É um caso que pode correr segredo de justiça, mas eu digo, para que nós possamos tomar conhecimento disso, é muito, muito, muito difícil. E mais do que isso, é difícil para todas as partes envolvidas, por quê? Porque sempre traz aquele sentimento de raiva e, ao mesmo tempo, de impotência. E quando a mãe realmente e o pai estão, né, não veio deles a agressão, eles ficam numa mistura de revolta, de tristeza. Então, são audiências muito delicadas. Eu, por exemplo, quando ouço essas crianças, e adolescentes já não tanto, mas crianças, eu nem fico sentado lá ao lado do juiz, assim, que já é para um adulto, já é constrangedor entrar numa sala de audiências. Então, eu sempre vou e me sento ao lado da criança e começo a conversar com ela como algo mais natural, né, para poder tentar fazer com que ela fale, porque essa chamada revitimização, ou seja, essa repetição da fala, da violência, só traz prejuízos, né, tanto que há uma lei, né, que mudou o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, da escuta protegida, que se faz justamente para evitar que essa criança seja exposta, muitas vezes, a essa situação que realmente só traz dor e sofrimento. Nossa, são diversas coisas que acontecem, né, que fazem piorar bem mesmo a questão emocional da pessoa violentada. Exatamente. E por isso que é muito temerário, só para concluir, que a gente tabele esse prazo. Que a gente vai tabelar o prazo somente quando a gravidez for decorrente de estupro. E importante também comentar, doutora Flávia, que a lei penal ela não fala de estupro de vulneráveis, porque houve uma separação, né? O estupro previsto no artigo 213 do Código Penal e o estupro de vulnerável, o artigo 217-A do Código Penal. Isso veio com a lei 2015 de 2009, que, aliás, inclusive alterou o próprio título, né? Não se trata mais de crimes contra os costumes, né? Isso sempre me lembra aquelas coisas de fazendeiros em que a filha era deplorada e a ação penal era privada, ou seja, só se a vítima queria tocar para frente o processo, e agora todos eles são crimes de ação penal pública incondicional. Ou seja, querendo ou não querendo, o doutor Rafael e eu, nós vamos denunciar. Por quê? Porque não depende mais do assentimento, da vontade da vítima. Isso é muito importante. Então, são vários viéses, como a senhora muito bem disse, são vários tentáculos que se originam dessa violência doméstica. E o que mais entristece é justamente, fora esse caso, né, a questão toda é que a forma como se expõe isso e a forma como isso é feito, muitas vezes, sem um preparo, sem uma equipe que realmente esteja engajada psiquicamente para a proteção dessa criança, ela vai conseguir crescer como? Qual é que vai ser a imagem dela em relação a uma família, por exemplo? A família, relacionamento, né, tudo. Tudo. Nossa, bem tocante aí tudo que você falou. Chega a dar né? Bom, enfim. Com relação, vamos voltar às questões de quando o aborto ele é permitido, porque existem alguns países que permitem, inclusive, o aborto no momento em que a gestante ela adquire algum problema psicológico, ou porque a gestante simplesmente não quer, ou ainda por alegar condições sociais que não favorecem que ela venha cuidar desse filho. E isso aqui no Brasil, então, né, já ficou claro aí que não... Na verdade, doutora Flávia, temos uma questão interessante. Eu já vou ter morrido, né? Porque quando for implantado o novo Código Penal, na verdade, existe uma previsão no inciso 4, né, que diz assim, então, o artigo 128, esse que nós estamos vendo, das hipóteses de aborto que são permitidas, nós vamos ter mais duas. Uma é da anencefalia, que na verdade já existe, mas só foi trazida agora para o corpo da lei. Não constava, né? Não. E o bem interessante, como a senhora está perguntando, o inciso 4, se por vontade da gestante, até a 12ª semana da gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Parágrafo único, nos casos dos incisos 2 e 13 da segunda parte do inciso 1 deste artigo,
como a gente estava conversando, né, e também a doutora Schwellen estava falando, o aborto deve ser sempre precedido de consentimento válido da gestante, ou quando for menor, incapaz, enfim, né, de um representante legal. Mas é interessante que no Brasil se traz agora, quando for aprovado o projeto do novo Código Penal, essa questão, como a gente sabe que existe em vários países do mundo, né, a questão socioeconômica e a questão psíquica, né, de pessoas que efetivamente não possuem condições de ter um filho, né. E outra coisa importante, né, vamos ser bem francos, né, e hoje em dia existem N métodos contraceptivos. Então, se a pessoa, ela realmente, né, ela não tem condição de criar um filho, eu não digo nem condição financeira, porque isso é de menos. Isso aí dá um jeito, né? Tem cesta básica, tem isso. Mas é a condição psíquica de criar um filho, maturidade, é amor, é doação, é entrega para esse filho. Não, eu ia dizer que até no programa do Sistema Único de Saúde, esses métodos contraceptivos, eles são fornecidos gratuitamente. Então, isso não seria uma... Não é desculpa, não é uma desculpa. Concordo plenamente. Outra situação, vocês já chegaram a falar de síndrome de Down, do bebê síndrome de Down, né? Mas e o contrário? A mulher, né, é uma paciente com síndrome de Down e ela é engravida. E ela vive com os pais, está sob a responsabilidade dos pais. Esses pais, eles podem optar pelo aborto da gestante com síndrome de Down? Ótima pergunta. Bom, aí realmente, né, tem a parte médica, porque eu sei um pouco, mas me parece que existem vários graus, né, de síndrome de Down, vários estágios de compreensão, de entendimento. Até, se não me falha a memória, houve um caso aqui no Brasil bem famoso, em que o casal era portador de síndrome de Down e namorava, o casaram e tiveram um bebê, né? Agora, claro, se o que a senhora está perguntando diz respeito à questão de uma pessoa portadora, uma mulher portadora de síndrome de Down, com síndrome de Down, e, claro, abusada, porque não tem condições de discernir e nem de entender, com certeza ela vai estar naquela mesma condição que nós estamos falando do artigo 128, inciso 2, ou seja, né, o aborto sentimental, no sentido de que, efetivamente, sim, o aborto ele não vai configurar crime. Mas isso, claro, vai acontecer não só com síndrome de Down, mas com qualquer mulher que, mesmo acima dos 18 anos, tenha. Isso acontece muito. Esses abusos acontecem muito na cidade. Nós temos que falar isso para as pessoas, porque infelizmente, mais comum do que a gente imagina. Ou seja, essas questões de ataques a pessoas que são surdas mudas, por exemplo, que não têm condições de discernir o que está acontecendo. Então, quer dizer, já tivemos casos assim na prática, eu já tive casos assim, mas também já tive casos, doutora Flávia, e isso foi um caso que me chamou, assim, foi talvez um dos casos mais punks, assim, mais fortes da minha carreira. E foi no município aqui da Grande Porto Alegre, em que uma menina que tinha menos de 10 anos, se não me falha a memória, estava indo para a escola às 7 horas da manhã, Rio Grande do Sul, frio, e um rapaz que estava no semiaberto, já condenado por crime de estupro, ele prestava serviços comunitários no canil municipal da cidade. O que ele fez? Ele arrebatou a menina, sequestrou, privou da liberdade, e esse canil ficava no fundo do quintal, assim, do pátio, de uma área muito grande, onde ele cuidava de, assim, um lugar muito podre, assim, um lugar muito insalubre, muito, né, cheio de, enfim. E aí ele passou o dia inteiro estuprando essa menina, o dia inteiro, e fazendo com que ela praticasse nele sexo oral. E o esperma, isso foi depois também decisivo para a prova, né, pericial, de que havia sido ele que havia praticado. Ele era tão perverso que ele armazenava o esperma dentro de uma garrafa PET, as garrafas PET de refrigerante. Um caso... Que doentio, pior gente. caso. Horrível, horrível. E aí, mas no final, já tinha feito vários abusos, no final do dia, ele mandou essa menina pegar uma pá e disse a ela: começa a cavar, porque é aqui que eu vou te enterrar, porque ele, claro, estava com medo que ela fosse contar. E eu fiquei, assim, impressionado, porque tem muita gente, muita mulher, homem, enfim, mais velhos que não conseguem falar isso. A narrativa dela foi assim, porque a prova da vítima, a prova aqui é a palavra da vítima, principalmente. Mas o mais que me chamou a atenção foi que ela conseguiu dissuadir o agressor, conversando com ele, convencendo e dizendo: eu não vou contar para ninguém, mas assim, de maneira muito firme.
E nisso ela começou a se afastar em direção... E daí ela correu o que ela pôde. E ela se salvou porque ela conseguiu efetivamente, né, disso foi um dos piores casos que eu já peguei assim foi em 2012 isso. Foi horrível. Então, é uma coisa assim que tem que dar mais atenção realmente. A gente está discutindo um tema muito delicado, mas é hora de o Estado como um todo olhar com muita seriedade para as vítimas. Porque as vítimas, elas dificilmente elas conseguem, como a senhora muito bem falou, formar uma família. Eu já tive casos na promotoria que mulheres já com filhos, mulheres mais velhas, que foram abusadas na infância, e daqui a um pouco, assim, se deram conta de que tinham que denunciar e me perguntaram, doutor, como é que eu faço? Eu digo, olha, explica, conversa, quer dizer, a gente percebe como isso ainda é um tabu no Brasil, como as pessoas têm vergonha disso, daqui a pouco um dia deu na peneta dela de falar, só que já estava prescrito, fazia mais de 20 anos, mas é um tema muito delicado. É um tema Não, com certeza. E com relação ao profissional, ao médico que comete o aborto e de uma forma ilegal, ele é penalizado por quantos anos? Na verdade, né, o aborto, no artigo 125, sem consentimento da gestante, tem uma pena de reclusão de 3 a 10 anos. Agora, se vai preso, doutora Flávia? Essa era a segunda pergunta, porque, de fato, vai preso, né? E o contrário, a gestante que pratica, ela também é penalizada, com a pena menor, né? Na verdade, juridicamente, porque porque há um concurso de pessoas, né? A gestante que consentiu e o médico que vai fazer, né? Então, são 2 crimes. Só que no Brasil, por uma teoria chamada teoria monista ou unitária, como o nome diz, ambos deveriam responder pelo mesmo crime. Mas aqui, por política criminal, há o que a gente chama de exceção pluralista a essa teoria monista. Agora, eu vou fazer um closed caption. O que significa isso? E se dividiu de maneira excepcional, lá do artigo 29 do Código Penal, e a gestante que consente ou pratica o autoaborto, ou consente que alguém o faça, né? Portanto, com seu consentimento, ela tem uma pena de 1 a 3 anos, ela não vai presa, cabe inclusive um benefício da Lei 9.099, que é a suspensão condicional do processo, não vai presa nem com banda de música, como se dizia na minha época, não vai presa nem se quiser, né? E o médico, na verdade, o que vai acontecer? Com o pacote anticrime, ele precisaria cumprir um percentual de 25% da pena. Mas, sinceramente, quando nós vamos ao Fundo Penitenciário Nacional, enfim, ao FUNPEN, nós vemos que as estatísticas provam que, em relação a quem está preso no Brasil, se fala genericamente em crimes dolosos contra a vida. Então, crimes contra a pessoa, por exemplo, não há essa divisão, né, mas eu lhe asseguro que não existem praticamente nada, não há muitas pessoas presas, eu digo pessoas que fazem o aborto de maneira ilegal no Brasil. Isso posso lhe afiançar. Pela própria questão que eu falei, né? Na verdade, pela opção legislativa, que as penas do aborto são infinitamente menores. Quer dizer, o tratamento da vida extrauterina está aqui em cima. E o tratamento da vida intrauterina está aqui embaixo, porque é uma expectativa de vida ainda. Entendi. Uma outra coisa que talvez as pessoas tenham dúvida, a paciente, por exemplo, que sofreu estupro, engravidou, ela tem que comprovar isso, que ela foi estuprada, para que ela possa realizar o aborto? Ótima pergunta. Na verdade, não, doutora Flávia, da forma como foi exigido dessa menina lá dos familiares no Espírito Santo. Não, primeiro que qualquer meio de prova em direito admitido é válido para comprovar o estupro. Qualquer meio. Não precisa ter autorização judicial, isso é muito importante. As pessoas colocam uma coisa na cabeça que tem que ter autorização judicial, não precisa ter autorização judicial. Isso é muito importante. Nem precisa sequer ter sido denunciado o agressor do crime sexual. Ele não precisa nem ter uma denúncia. Não precisa nem ter um boletim de ocorrência? Basta ter um boletim de ocorrência, um inquérito policial, mas também caso não haja, porque talvez ela não queira, não tenha ido fazer, enfim, dependendo até do momento, mas a declaração idônea dela com testemunhas
isso já é o que basta para que se possa fazer o aborto. Claro, né, o que acontece? O médico é bom, né, para se precaver, que ele se cerque de alguns cuidados, que ele exija, né, minimamente o termo de consentimento dado pela gestante com testemunhas, isso é o mínimo, né? Claro, se tiver um boletim de ocorrência, mais forte ainda fica a prova. E importante dizer que, caso o médico esteja sendo enganado, ou seja, não ter havido o crime de estupro, ele não responde pelo crime em razão da sua boa-fé, ele não tem dolo, então incide a favor dele, né? Para alguns, o chamado erro de tipo, para outros, a chamada discriminante putativa. Enfim, ele pensa que está agindo licitamente, quando, na verdade, é mentira. E, claro, aí a gestante vai responder pelo crime de aborto e ainda pelo crime de comunicação falsa de crime ou até se imputar a alguém a autoria do crime por denunciação caluniosa. Mas o médico não será responsabilizado. E também pode acontecer isso, né? Daqui a pouco não quer fazer numa clínica clandestina, aliás, esse é um grande problema, como vocês abordavam na primeira parte da live, né? Mas também daria outra live só para falar sobre isso. Só né? para falar dessa parte, né? Né? Aliás, é o que muita gente utiliza para querer a legalização do aborto, né? Se ele acontece debaixo dos nossos olhos, de maneira clandestina e matando tantas mulheres todos os dias, por que não legalizarem? Ponto. Só isso, porque... né, não vou entrar no mérito da discussão, mas, na verdade, essa autorização judicial que houve no Espírito Santo, ela é prescindível, ela é dispensável. Mas da forma como aconteceu, isso que me dá bastante preocupação, porque daqui a pouco as pessoas criam algo na cabeça que não existe e acham que isso é uma obrigação, que isso é algo que deve ser exigido, quando na verdade não. Não é. Eu estava até tentando olhar aqui, doutor Pedro, teve uma Ju. Ela fez uma pergunta, mas eu não achei a pergunta. Ela encheu aqui a live de perguntas, mas está bem difícil. Uma das perguntas era com relação ao tempo, as semanas de aborto. Ela perguntou onde poderia encontrar, que ela está fazendo TCC a respeito do assunto. Isso pelo menos a parte médica, em qualquer material médico que vai falar de aborto, não fala. Em qualquer parte médica é fácil encontrar. O Código Penal, doutora Flávia, nem conceitua o que é o aborto. Só diz praticar aborto. É importante dizer isso também para todos os nossos telespectadores, aí todos que estão acompanhando a live. Não sabia. É uma interpretação jurisprudencial e doutrinária, se é com a fecundação, se é com a anidação, enfim, quando é que começa a vida humana, quando é que começa a ser gerado, enfim, né? Então é muito importante isso, na verdade, há um dissenso, né? E o Código Penal não quis se embretar nisso, ele só disse praticar aborto, realizar aborto, mas ele não diz quando é que começa realmente, né? Exatamente, se é com a fecundação, se é com a anidação, enfim, né? É bem importante isso. Ela até disse aqui que o TCC dela do curso de Direito é justamente sobre a rediscussão do aborto à luz das garantias fundamentais. Esses termos jurídicos para a gente que é médico mas eu acho que ela pode, talvez, né, entrar em contato com você na questão da parte médica, se quiser certeza. Entrar em contato comigo, a questão das semanas. E a primeira pergunta, realmente, eu acho que eu não consigo acessar ela mais mesmo. Tá. Bom, o nosso tempo está acabando. Eu gostaria muito, do Pietro, de agradecer a sua disponibilidade. E eu fiz uma escolha muito acertada, porque você tem uma sensibilidade muito aflorada e para falar a respeito desse tema, isso é muito importante, né? Isso é muito necessário. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui, esclareceu grandes informações para mim. Eu queria deixar claro que, pessoal, que o intuito era realmente informativo, para a gente falar o que é e o que não é. Até quando nós conversávamos, né, eu falei assim que eu não gosto de ficar com firula com relação à justiça, sabe? Várias pessoas ficam aí, né, fazem polêmica a respeito do tema, e não é. Justiça é ponto, acabou, né? Enquanto não se mude a lei, ou o que seja, que rege, não tem o que fazer mesmo. Então, eu agradeço demais, eu agradeço muito. Para mim foi uma experiência muito, muito importante, muito importante. Ai, que bom. E uma outra coisa que eu não queria deixar de ter a oportunidade de te dizer, na primeira live que o senhor fez com o Rafael, o senhor falou uma coisa
que me tocou bastante, que é algo que, assim, que eu penso que tem que ser de professor, né? Você como professor. Você elogiou muito meu marido, eu elogio também, porque eu convivo com ele, sei o quanto ele luta pelo que ele é, pelo que ele tem, pelo que ele é. Só que você disse uma coisa assim, que você é o aluno que superou o mestre. Eu não estou falando que ele tenha superado, mas essa palavra, quando você falou essa frase em si, porque eu sempre acreditei que o verdadeiro mestre é aquele que deseja que o seu discípulo supere. E aquilo eu vi a representação de uma coisa que eu busco dos professores e eu pensei, nossa, por que eu não estudei direito para ter essa oportunidade? Então agora eu tive um pouquinho dessa oportunidade. Você aí com toda a paciência do mundo, explicando de uma forma bastante clara, eu agradeço profundamente. Tá certo? Eu que agradeço muito. Muito obrigado e sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço, viu? Um abraço. Tchau, até mais. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.